glória a Deus, aleluia, estamos aqui, né? Estamos aqui, meus amados, minhas amadas, mais um dia na presença do nosso Deus para o nosso momento da palavra e fazermos a nossa reflexão diária, né? E hoje nós temos aí alguns versículos que nós queremos comentar aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ali no capítulo 8, o versículo 31, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Somando a este versículo, já quero ler o 35, né? Nós juntamos os versículos aqui, o 31 e o 35, deixamos num assunto só, quando ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Ponto de interrogação. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Né? Interessante, não é? Quem nos separará? O amor de Cristo. Certamente a nossa resposta seria que qual? O que você responderia? Nada? Ninguém? Tá certo? Errado. Está errado. Lembra? Paulo está perguntando quem, né, nos separará? Ou senão ele diz assim, se Deus é por nós, quem? Quem será contra nós? Ele está querendo que nós coloquemos a nossa posição. Ele quer que você coloque a sua posição, que eu coloque a minha posição. Na verdade, o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Pedro, quando ele fala do apóstolo Paulo ali na sua segunda carta, ali na sua segunda carta, né? No capítulo 3, eu creio que é no capítulo 3, ele diz, no versículo 15 e 16, né, que Paulo, nas suas epístolas, havia pontos difíceis de entender, que os indoutos distorciam. Paulo ele é muito sábio, ele era um mestre, um rabino. Às vezes ele faz pergunta nas entrelinhas, porque o próprio apóstolo Pedro, ele diz que o diabo é nosso adversário. Se ele é nosso adversário, é certo que ele sempre vai querer nos separar do amor de Cristo. Ali em 1 Pedro, capítulo 5, 8, é muito conhecido. Portanto, o que Paulo, na verdade aqui, ele quis dizer, é que nada, presta atenção, nada deve ser motivo, nada deve tirar eu e tirar você da presença de Deus, do amor de Deus. Mas existe, olha como ele vai falando com vírgulas. Existem pontos que às vezes tira a pessoa da presença de Cristo, de Deus. Porque o diabo tenta fazer a parte dele. Mas nós, a Bíblia diz para nós não dar lugar ao diabo. Nem eu, nem você devemos dar lugar a ele. Jesus Cristo lá no deserto, se desse lugar para ele, os propósitos de Deus tinham sido frustrados. Porque o diabo tem as suas maneiras de trabalhar. O pecado ele vai distorcer, dizer para você que não é. Não, isso não é nada. Aí a tribulação, quando ele age no meio da tormenta, da perseguição, meu Deus do céu, Deus nos socorra, porque ele vem trazendo a dificuldade, ele vai fazer ela ser maior. Por isso que Paulo diz assim, ó, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, tem pessoas que a tribulação leva essa pessoa
A derrota. Porque ele não consegue passar por essa tribulação. Ele não aguenta, ele não suporta. Qualquer sofrimentozinho para ele é um Deus nos acuda. E ele termina desanimando. Aqui é um sentido. Já quando ele diz assim, quando ele diz angústia, já é um outro ponto, é uma outra coisa que pode separar você, me separar do amor de Cristo. Mas o que Paulo quer dizer é que essas coisas nunca, jamais deve ser motivo de nos tirarmos da presença dele. Está entendendo mais ou menos aí o que eu estou falando aqui? O Espírito Santo me mostrou tanto nessas palavras. E cada coisa tem um sentido. Cada vírgula que ele coloca aqui tem um sentido. A pessoa angustiada não é fácil. Você já esteve em alguma angústia? Parece até que você esquece de Deus. Você quer esquecer até de Deus. Gente, e a perseguição? A perseguição é terrível. A perseguição é o ato número 1 que o diabo usa contra a igreja do Senhor. Num todo, num bloco, a igreja em si, o povo de Deus é perseguido em todo lugar do mundo. Assim como no individual, ele te persegue no individual. Às vezes na tua casa, toda a tua família serve a Deus. Mas chegou o momento da perseguição ser individual. É você que sente que está passando por um problema muito grande. Você tem que cuidar, prestar atenção. Enfrentar a situação, mas isso não deve ser o motivo de você sair da presença de Deus. Olha aqui, ó, né? A fome é um outro problema muito sério. Mas vamos lembrar da palavra do próprio Jesus Cristo. O diabo usou essa artimanha, usou esse tipo de situação, porque ele sabe que não é fácil passar fome. Não é fácil estar com fome. Jesus, no deserto, no fim do jejum dele, aos 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome. Teve fome. O que é que aconteceu ali? Sabe o que é que aconteceu ali? O diabo pensou que era o momento certo dele investir. E ele investiu pesado. Mas a resposta de Jesus, de quem conhece a palavra de Deus, foi essa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, isto é, nem só de pão natural é isso que o homem está precisando no momento. Não é essa fome física que você sente por falta de alimento que está tentando acabar contigo. É a fome da palavra de Deus, o pão vivo que desceu do céu. É a fome. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é pão e é um pão vivo. Agora você veja bem, quando ele diz, a nudez é uma coisa séria. Eu estava falando com uma irmã muito querida e ela trazendo para mim, perguntando sobre o sofrimento de Cristo, né? Na cruz, antes dele ir para a cruz, ali quando ele diz, se é possível, passa de mim esse cálice, né? E uma das palavras que eu falei é que a morte, sim, Jesus temeu muito a morte, pode ter certeza. Mas a situação que envolvia essa morte, esse sofrimento, essa tristeza, esse desprezo, esse faz pouco caso, como diz por aí, zombando, tirando sarro de Jesus, tripudiando, usando coroa de espinho para dizer que ele era um falso rei, um fajuta. Quer dizer, a decepção que Jesus passou e a vergonha maior que ele passou. Qualquer ser humano fica envergonhado, não sendo ele apto pela nudez, ele fica envergonhado de ficar
despido na frente das pessoas. E o judeu muito mais, e naquele contexto lá muito mais, que nem o calcanhar era para ver. Eles deixaram Jesus praticamente pelado, eles tiraram toda a roupa de Jesus. Só que vestiram aquele negócio ali, botaram ali alguma coisa para cobrir as partes ali. Que vergonha para um judeu, hein? Que vergonha para Jesus. Mas a Bíblia diz que nem isso separou de Jesus o amor que ele tinha por mim e que ele tinha por você. Nessa hora ele podia dizer, isso é demais. Anjos, vem aqui. Luta essa minha guerra. Isso é demais. Isso eu não suporto. Mas ele suportou, como uma ovelha que vai levada ao matadouro. Muda, não abriu a sua boca. Suportou por minha causa, por tua causa. Então nós também temos a obrigação de suportar tudo. Não existe motivo nesse mundo que faça nos separar do amor de Cristo. Amém? Na verdade é isso, meus irmãos, é isso. Olha só, olha aqui, ó. Olha, nunca o Evangelho disse que tudo seria flores para nós, que tudo seria fácil, né? O que Paulo, na verdade, quis dizer é que é assim, que nós vamos passar por motivos, afastar dele que não pode. Até porque Deus nunca disse que nós não iríamos passar por lutas, provações. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci. Lá em João 16:33 ele fala isso. E lá em Isaías, para nós fechar, 43, o versículo 1 e 2, ele diz, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Pelo teu nome, Deus te chama pelo teu nome. Não é todo mundo que te conhece pelo nome. Tem que te conhecer, os mais próximos te conhecem. Mas Deus te conhece pelo nome. Né? E ele diz, quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Nem uma chama arderá em ti. Porque ele é nosso Deus, o Deus de Israel, e nós somos o Israel de Deus, sem trocadilho nenhum. Amém? Glória a Deus. Até a próxima, meus irmãos. Ficou um pouco grande. Mas não esqueça, agora entra lá, deixa o teu likezinho lá, deixa o teu positivo, tá? Faça a tua inscrição se você não se inscreveu ainda, me ajuda, né? Comente essa palavra. E, principalmente, também, além da inscrição, compartilhe. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Precisa ouvir. Ajude eu a pregar o Evangelho, porque o teu galardão é garantido. Deus te abençoe.